O período da entrega da declaração do imposto de renda acabou há um mês e muitos contribuintes já sabem que a sua declaração está entre as milhares que caíram na malha fina. Para esclarecer sobre o assunto, nós recebemos Lenilson Souza, que é contador. Lenilson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Olha só, a primeira pergunta, né? Como o contribuinte deve agir quando cair na malha fina? Já saiu o resultado? O que é que deve proceder agora? Bom, primeiro ele tem que procurar verificar a situação da sua declaração no site da Receita Federal, através do extrato de processamento da declaração. Ele pode visualizar qual é o motivo que realmente caiu a declaração dele na malha fina, tá? Então, vários motivos são que pode ser o motivo para a malha fina cair na malha fina da declaração. Pode ser por questão dos rendimentos, omissão de rendimentos dos seus dependentes, ou informações referentes a despesas, né, com saúde, que foram declaradas, mas realmente o contribuinte não teve, e é necessário fazer esses ajustes, e é necessário fazer a retificação da declaração, né? Lenilson, mesmo que a pessoa descubra que está na malha fina, não é necessário pânico, né? É possível fazer os ajustes e, com eles, uma declaração que se chama declaração retificadora. Como fazer essa declaração retificadora? Exato. O contribuinte não precisa ter medo, assim, ter susto, não, que é coisa simples. Às vezes são realmente erros normais que ocorrem na declaração. Ele procura um profissional para poder orientá-lo e vai fazer a declaração retificadora, justamente consertando os erros que ocorreram na declaração normal, que ele enviou até o dia 28 de abril, né? Lenilson, o senhor tocou num ponto muito importante. Muitas pessoas acabam fazendo em casa a declaração sozinha e aí sem nenhuma orientação. É importante ressaltar a importância de se contratar um contador, ainda mais quando se trata da declaração retificadora, não é isso? Exatamente. Então, o profissional ele vai estar lá, tem um conhecimento hábil para poder resolver o problema referente à declaração do imposto de renda, né? Então, os contribuintes vão fazer em casa só, sem a orientação, às vezes pequenos erros podem levar ele a cair na malha fina, né? Às vezes ele tem um rendimento de uma empresa, mas tem um segundo rendimento que ele não coloca, rendimentos com aluguéis, rendimentos com honorários, algumas palestras extras que se fazem, ele não coloca na declaração. Às vezes coloca o seu dependente, esquece de botar o rendimento do dependente. Às vezes coloca o dependente, tem esposo e mulher, coloca o mesmo dependente das duas declarações, e isso pode ser problemas de malha fina, né? Se a gente pudesse elencar quais são os principais fatos que levam os contribuintes a caírem na malha fina? Bom, em primeiro lugar está a questão da omissão de rendimentos. O contribuinte, ele tem rendimentos de uma empresa, mas tem outros rendimentos que esquece de colocar na declaração, como aluguéis, honorários, palestras, segundo rendimento que ele tem a mais, né? E outro também que é campeão, né, de malha fina é a questão dos dependentes. Os contribuintes eles costumam colocar como dependente a esposa, mas esquece de colocar a renda da esposa na declaração, ou coloca um filho que já é maior de 18 anos, que trabalha, também esquece de colocar o rendimento do filho. Isso é uma complicação. E outros mais, como a questão de colocar dependentes em declaração diferente, ou o próprio dependente fez sua declaração, mas não informou ao contribuinte que teria que colocar. Aí também dá a questão da informação, né? E o cruzamento de informações que a Receita faz, que toda empresa tem a obrigação de mandar também as declarações dela para confrontar as informações do que a empresa enviou para o que o contribuinte está enviando na declaração, né? Então, quer dizer que a empresa ela também pode levar o funcionário a cair na malha fina? Também, porque aí, se caso por exemplo, a empresa errou na declaração dela, que chama a DIF, né, Declaração de Imposto Retido na Fonte, se ela fizer algum erro e na hora que o trabalhador for informar a sua declaração, tiver divergências, a Receita vai acionar e colocar em malha fina. Lenilson, e para quem já foi intimado, né, a situação já se complica um pouco mais. Não pode mais corrigir espontaneamente as suas declarações. Nesse caso, já vai ser encaminhado para que seja feito o pagamento da multa? Isso. O contribuinte ele tem até justamente o tempo de a Receita intimá-lo. Antes de a Receita intimá-lo, ele pode fazer retificação a qualquer momento. Tá? Retifica, corrige os erros e não vai ter mais nenhum problema. Mas no momento em que a Receita fizer a intimação, ele não tem mais como corrigir. Então, vai ser apresentada a documentação solicitada pela Receita e, caso os erros realmente ocorram, vai ser passível de multas, né?
Benilson, muito obrigada pelos esclarecimentos. São várias informações, eu acredito que todos nós precisamos ficar atentos quanto à declaração do imposto de renda e agora, principalmente, se caiu na malha fina. Muito obrigada, viu? Nada, boa tarde. Primeiro final de semana de junho chegou e você já sabe como aproveitar? Confere aí as dicas com a nossa agenda cultural. Mais uma estreia de tirar o fôlego nas telonas. Mulher Maravilha chega com tudo e conta a história de Diana Prince, treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível. Vivida pela atriz Gal Gadot, sua personagem nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas, quando um acidente muda todo o rumo de sua história. O piloto Steve Trevor, personagem de Chris Pine, estava na aeronave que caiu numa praia do local. Diana descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar o seu lar para salvar a Terra. No embate, ela percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão. Isso não vai funcionar. Por favor, solte a espada. Não combina nada com a sua roupa. Nadinha. Este final de semana, Natal recebe um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil, o Vila Mix, que acontece neste sábado, dia 3, no Arena das Dunas. Com shows pra lá de românticos, as duplas Jorge e Mateus, Pedro e Benício, Mateus e Cauã, as coleguinhas Simone e Silmara e os cantores Israel Novaes e Jonas Esticado prometem aquecer os termômetros dos corações apaixonados. Os portões abrem às 7 horas da noite e quem quiser garantir os ingressos, corre na central do Carnatal, no Natal Shopping ou nos sites Ingresso Prime ou TicMix. Mas uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de... A dica de leitura para este final de semana é o livro Relato de um Náufrago, escrito pelo jornalista e escritor Gabriel Garcia Marques e que conta a história real de um marinheiro colombiano sobrevivente de um naufrágio no ano de 1955 no Mar do Caribe. Após o naufrágio do destroyer colombiano, os 7 outros tripulantes morreram e Velasco passou fome e sede durante 10 dias no mar até ser resgatado. O governo da época permitiu que a população acreditasse que o acidente havia ocorrido devido ao mar agitado. Mas verdade veio à tona quando Velasco relatou a tragédia para o então repórter iniciante Gabriel Garcia Marques, que descobriu que não acontecera tormenta alguma. O destroyer levava contrabando e, tendo inclinado por força dos ventos e do mar agitado, a carga soltou-se e arrastou para o mar os 8 marinheiros. Vale a pena a leitura. E para fechar o final de semana com chave de ouro, leve sua família e amigos para curtir uma programação sociocultural e esportiva para lá de animada que acontece na área externa da Arena das Dunas. Quem chega ao local conta com praça de alimentação, academia, espaço kids e muito mais. Cerca de 1 quilômetro de faixa livre fica disponível para os visitantes realizarem caminhadas, corridas, andar de bicicleta, skate e patinar. Além disso, podem apreciar apresentações artísticas. A entrada é gratuita. Aí, programação para todo mundo. A edição de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e fique bem informado. Colabore ainda com sugestões de pauta para o 3234-3422 ou através das nossas redes sociais pelo @TV Feliz. Nosso próximo encontro é às 6h30. Obrigada pela sua companhia. Até mais.